Olá, sou o professor Rafael, nós estamos no curso técnico de comércio e nós vamos iniciar agora a pauta da disciplina Gestão de Marketing e Qualidade. Na primeira aula nós vamos falar sobre os conceitos de marketing, toda essa ideia inicial da nomenclatura, quais são a ideia, para que serve o marketing, quais são os aspectos que envolvem o marketing. Então, o que é o marketing? O marketing definimos como um processo pelo qual as empresas criam valor para os clientes e constrói fortes relacionamentos com eles para capturar valor deles com a troca. A primeira desmistificar a questão do marketing. Marketing não é só propaganda, todo mundo pensa que marketing é você publicitar. A publicidade é somente um aspecto dentro do marketing. Mas o marketing envolve todo o relacionamento entre a empresa e os clientes. Toda essa cadeia de relacionamento nós chamamos de marketing. Isso envolve venda, isso envolve produto, isso envolve relacionamentos, isso envolve atendimento e até pós-venda. Então, essa é a ideia do marketing, é a ideia da relacionamento, é o processo que as empresas criam esse relacionamento e constroem relações fortes e duradouras. Então, qual é o objetivo do marketing? O primeiro objetivo do marketing é atrair novos clientes. Todo o objetivo principal é como é que nós vamos chegar. Entenda uma coisa, existe uma necessidade, nós vamos falar isso mais na frente, existe um produto a sendo fornecido, mas existe uma lacuna entre essas duas vertentes. Sendo assim, como é que eu vou, como empresa, chegar a essas pessoas e satisfazer essas necessidades? Então, o primeiro objetivo do marketing é atrair esses novos clientes, ou seja, trazer para a empresa, trazer para os clientes a possibilidade de ter uma empresa na qual se satisfaz as suas necessidades. E esse é um objetivo principal do marketing. Outro motivo e objetivo principal do marketing é manter e cultivar os clientes atuais, entregando satisfação. Como assim? Esses clientes agora já consumindo os produtos das organizações, agora preciso que aqueles clientes se sentem satisfeitos a fim de voltarem a consumir o mesmo produto. Vou dar um exemplo bem claro. Se eu compro um perfume e me atraí para uma publicidade, uma propaganda, cheguei até lá ao cliente, de alguma forma eu consegui chegar até ele, agora ele vai estar consumindo. Será que ele vai voltar a procurar? Então, um dos objetivos principais do marketing é exatamente manter e cultivar os clientes atuais para entregar essa satisfação. Então, não adianta somente vender, mas também a fidelizar, tá bom? Então, nós temos esses dois objetivos. Primeiro, atrair os clientes, depois fidelizar os clientes, tá bom? E esse é o giro do objetivo do marketing. Por isso que o marketing não é só publicidade, mas sim todo esse processo de relacionamento. Quais são os principais tipos de marketing? Quais são os tipos de marketing que nós podemos ter? Primeiro tipo de marketing é o marketing de produto. O que é o marketing de produto, professor? É o marketing mais conhecido entre eles. É exatamente quando a organização, a empresa comercial está fornecendo ao mercado um produto específico. Por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa, num comércio, e eu estou vendendo essa caneta. Então, eu vou publicitar e vou cultivar relacionamento, atrair novos clientes, manter, tudo girando em cima do produto, no caso é a caneta. Então, o marketing de produto, nada mais, nada menos, é exatamente eu ter relacionamentos, eu me girar toda a minha ideia entre clientes e organização em cima de um produto ou produtos específicos, tá bom? E por isso que é o mais comum. Você vê no comércio vendendo camisa, vendendo lápis, vendendo eletrodoméstico, vendendo eletrônico. Então,
Perceba que todo o aparato da relacionamento entre empresa e clientes está relacionado a um produto específico. E aí por isso que nós chamamos de marketing de produto. O segundo marketing é o marketing de relacionamento. Nesse ponto aí, o foco do marketing não é mais em cima do produto, mas sim da relação entre a empresa e o cliente. Como é que é feito isso? Por exemplo, apesar de podemos dizer que muitos procuram as empresas por causa do produto, porque é a transição comercial mais fácil de entender, o marketing de relacionamentos está relacionado às pessoas, como as pessoas se sentem ao estar se relacionando com a empresa. Então, o marketing do relacionamento é extremamente importante para caracterizar um dos tipos de marketing. Outra coisa com relação ao marketing de relacionamento é você entender que como as pessoas se sentem a estar se relacionando com eles, ela gera agregação de valor. Alguns tipos de marketing é muito comum, por exemplo, o marketing com relação a serviços, né? Então, nesse ponto, quando você está fornecendo um serviço, não um produto, aí sim o marketing de relacionamento é mais evidenciado ainda, porque a pessoa em si está vendendo o seu serviço. E aí esse relacionamento entre pessoas se torna muito mais evidenciado. Então nós temos o marketing de produto, está relacionado todo em cima de um produto específico, o marketing de relacionamento está relacionado a pessoas, tá bom? Só para você entender, esses tipos de marketing podem acontecer. Professor, me deu um exemplo de marketing de relacionamento. Quando, mesmo te vendendo produto, mas a foco todo do marketing, da propaganda, da publicidade está na satisfação e como o cliente se sente, nós chamamos de marketing de relacionamento. Outro tipo de marketing é o endomarketing. O que é endomarketing? A palavra endo quer dizer voltar-se para si mesmo. Dentro do sistema organizacional, existe uma classe de clientes, talvez, que não se evidencia tanto, que são os clientes que são os próprios colaboradores. Os colaboradores, as pessoas que trabalham dentro da empresa, do comércio, toda essa área de comercial, elas são clientes também, né? Elas são participantes. Então, o endomarketing nada mais, nada menos do que essa ideia de como é que os colaboradores se relacionam, qual é a visão, qual a relação, como é que se vê a organização para os colaboradores. Por que é importante isso? Porque a visão dos colaboradores também afetam, já é uma resposta da ideia organizacional dentro do comércio. Se os colaboradores se sentem bem, necessariamente, gera uma cadeia de resultados e de consequências, porque aumenta a satisfação, aumenta a motivação e certamente vai aumentar também a produtividade. E ainda mais ao atendimento ao cliente, que se sente mais satisfeito e ele consegue transmitir sem essa ideia falsa de estar vendendo algo que não é. Então, ele vai estar vendendo, ele vai estar fornecendo, se relacionando por uma imagem que ele já conhece, que ele sabe que é bom e que ele também se sente participante. Então, as empresas se voltam muito também para o relacionamento publicitário ou o de relacionamento de fidelização entre os próprios colaboradores. Outro tipo de marketing que é muito comum também é o marketing social. O que é o marketing social, professor? O marketing social é quando a empresa se preocupa pelo externo. Como assim? Quando a empresa faz autos sociais, entregas de cestas, vai ajudar uma entidade não governamental ou não filantrópica, ajudar órfãos, ajudar sem-tetos, investir
seus recursos em tragédias que possam acontecer. Então, essa ideia do marketing social é muito evidenciada hoje em dia porque as pessoas conseguem associar, poxa, que legal, aquela empresa, ela ajuda, ela tem essa função social, ela é importante para a sociedade. Então, isso valoriza a marca e também gera uma satisfação melhor dos clientes, ser participantes dessa obra social. Então, marketing social é exatamente a empresa ter esse elo, esse voltar-se para o externo, né, para as necessidades externas que não necessariamente estão relacionadas à sua própria produção. Então, quando uma empresa ela publicita que ela está fazendo algo importante para a sociedade, isso nós chamamos de marketing social. Tá bom? Só voltando aqui, marketing de produto é o marketing relacionado ao produto, o marketing de relacionamento é o marketing em que envolve a pessoa e a organização. Endomarketing é que se volta-se para os colaboradores e marketing social é quando se volta-se para o externo, né? A sociedade. Existe hoje a marketing digital. O que é marketing digital? Marketing digital é quando se utiliza viés eletrônicos para chegar a novos clientes ou também fidelizar. Lembrando para você que existem dois objetivos, que é o atrair novos clientes e também fidelizar. Então, quando se utiliza o Instagram, a televisão, ou se utiliza a internet, e-mails, ou qualquer tipo de meio digital onde não há esse contato direto com o cliente, nós chamamos de marketing digital. Perceba que isso é muito comum isso dentro das organizações. É um marketing que está mais em crescimento, é o marketing digital. Então, para conceituar um pouquinho o marketing digital, é tudo que você se conecta com o cliente, esses dois objetivos que nós já falamos, que não está necessariamente uma ligação física, tá bom? Então, ele está se relacionando de forma a longa distância, de uma distância, mas tem essa conexão. A outro tipo de marketing, gente, é o marketing pessoal. O que é o marketing pessoal? Às vezes, talvez não entenda isso de uma forma comercial, mas é uma viés de marketing. Marketing pessoal é quando a pessoa se torna um alvo do marketing. Toda pessoa ela tem a sua publicidade, tem o seu relacionamento. Como assim? Por exemplo, como você vê o seu chefe, como você vê a sua mãe, quando você vê as pessoas que estão ao seu lado. Essa impressão que se dá, nós chamamos de marketing. Então, as pessoas em si elas precisam vender uma imagem. E a partir dessa venda dessa imagem, nós também temos um marketing pessoal. Num setor comercial, por exemplo, quando tem uma figura de uma pessoa dentro do sistema comercial, esse marketing pessoal ele é muito mais evidenciado. Por exemplo, se a pessoa faz uma coisa boa e aí ela posta isso, né, então ela está evidenciando a sua personalidade e isso atrai e agrega valor nela mesma. Como ao contrário também, se alguma coisa acontece, sai alguma coisa que ela fez de errado, e aí isso também tendencia a denegrir a própria imagem da pessoa. Então, dentro dos passos principais do marketing, nós temos esses 6 pontos que envolvem todos os tipos de marketing. Ok? Vamos lá. Agora, onde se aplica o marketing? Primeiro, se aplica aos bens. O que são os bens? São os materiais. São os bens. Quando a gente entende de bens, é tudo que eu posso pegar, né? Computador, lápis, câmera, televisão. Então, nós chamamos isso de bens. O segundo é o serviço, já até falei sobre isso. Onde se aplica o marketing, não somente no produto, mas quando se vende
um serviço. Eu estou vendendo meu serviço de professor, você pode estar vendendo um serviço de cabeleireiro, ou serviço de qualquer área que você não está relacionado ao produto, mas a fazer, tá bom? Nós chamamos de serviço. A outro é eventos. É muito legal você entender o que é evento, onde se aplica eventos. Por exemplo, existe um evento, né? São João. Então, aí, olha, se aplica ao evento em si. Como nós vamos publicitar, como vamos se relacionar como um evento. Nós, no Maranhão, por exemplo, nós nos gabamos de ter melhor São João do mundo. Isso quer dizer o quê? Que há uma evidência clara do marketing com relação a um evento específico, a um show, a um baile, a uma festa, a um evento religioso. Então, toda essa ideia aplica-se a isso. Perceba que não é um material, não é um serviço, mas sim um evento. Experiências. O que seja experiências? São locais. Olha, tem uma experiência, por exemplo, nas dunas do Maranhão, por exemplo, né? Então você vende a experiência de estar naquele local, de vivenciar. Por exemplo, o turismo em si, ele tem essa viés do marketing de experiência. Você viajar, você ir para o mar, olhar o mar, ou você ter uma experiência nova em um local, né? Então, a ideia de vivência nós chamamos de experiência. Então, perceba, o marketing pode se aplicar a um produto, a um serviço, a um evento e a experiências, tá bom? Então, vamos supor que você trabalhe na área de turismo, vai ter que trabalhar com a questão das experiências aplicadas. Outra coisa, sobre as propriedades, sobre bens duráveis, né? sobre prédios, sobre essa ideia de propriedades, são atributos materiais. E o último, a organização, tá bom? Onde se aplica a organização? Quando você publicita, não é um produto, não é um serviço, ou seja, não é algo que você pode oferecer, não é um evento, não é uma experiência, ou seja, não é algo que você pode experimentar, não é uma propriedade, você não está fazendo marketing de um terreno, alguma coisa assim, mas sim da figura da organização, né? Quando eu falo, olha, eu estou publicitando a organização, a empresa, tá certo? A marca, nós chamamos de marketing de organização. E o último é a marketing de informação, tá bom? Quando você tem essa ideia de aplicar a propaganda sobre informar ao cliente sobre como é que se tem se comportar, são dados, vender, por exemplo, com relação a escolas, tá bom? É o marketing de informação, você está vendendo um curso, está vendendo, então nesse caso aqui, o marketing vai se aplicar, não é um bem em si, mas sim a um dado específico, tá bom? Quais são as dimensões do marketing? A primeira dimensão do marketing é o marketing de relacionamento, né? Ou seja, é estabelecer relação duradoura entre os clientes e a organização. Esse é um dos principais objetivos, mas está dentro das dimensões do relacionamento. Então, a primeira ideia de dimensão do marketing é a ideia do relacionamento, estabelecer esse relacionamento duradouro. Toda organização pretende ter essa relação duradoura. Quando eu falo duradoura, que ela seja constante. Eu compro toda vez, penso em lanche, eu penso numa tal lanchonete, então vou lá todos os dias, né? Toda vez que eu penso, então, ou seja, tem uma relação duradoura. Quando eu vou em vez em quando, já não é uma relação duradoura, tá bom? A segunda dimensão é a dimensão integrada, ou o que nós chamamos mix do marketing. O que é o mix do marketing, professor? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, por exemplo, um dos mix do marketing é os 4 P's, mas o mix do marketing nada mais é do que essa composição geral, tá bom? Que vê desde estabelecer a relação até a ideia do produto ou do serviço do que está sendo fornecido,
a ideia da relação de onde vai vender e vai até a pós-venda, ou seja, é tudo integrado, é tudo conectado. Então, eu comprar esse aqui, eu vou entender que eu vou usar ele, ele vai acabar, e como é que eu faço para repor, se ele é duradouro, se esse produto é bem, é um custo-benefício. Então, é um composto de ações, não é somente uma ação, não é somente publicitar. Por exemplo, se eu entrego um folheto ou passo uma propaganda na televisão, é somente um tipo de relação, mas não é um marketing integrado, porque o marketing integrado leva vários compostos, desde a pré-venda, a venda e a pós-venda, tá ok? Então, temos o marketing interno. O que é marketing interno? É o treinamento e capacitação dos colaboradores para ter um ótimo relacionamento, ou seja, já é aquela questão do como é que os funcionários vão ter essa dimensão. Agora, quais são os fatores influenciadores? Fatores econômicos, influencia, fatores tecnológicos, os fatores demográficos. O que é demográficos? É questão de pessoas, tá bom? Por exemplo, questões financeiras, número de pessoas, número de clientes democráticos. Fatores políticos, se a política e a legislação fomenta a comercialização desse produto. Fatores naturais, por exemplo, se há proporções naturais com relação ao produto, tá bom? Se eu preciso de alguma coisa natural para fornecer o produto e se há alguma coisa com relação à natureza que influencia, isso já também influencia na minha propaganda e no relacionamento com os clientes, tá bom? Agora um exercício de fixação. Conceitue com as suas palavras o que é marketing e qual a sua importância. Olá, nós vamos para a nossa segunda aula da cadeira Gestão de Marketing e Qualidade, tá bom? Lembrando que na aula passada nós falamos um pouquinho sobre conceitos sobre marketing e nessa segunda aula nós vamos falar sobre entendimento de conceitos de marketing e mercado, tá ok? O que é o entendimento de marketing? Como primeiro passo, nós precisamos entender as necessidades e os desejos dos clientes e qual o mercado que eles vão atuar. Essa ideia de entendimento de marketing está relacionada com como esse marketing vai estar relacionado com o mercado, com o comércio em si, tá bom? Então vamos analisar 5 objetivos do marketing com relação ao cliente e o mercado. Como é que é o comportamento dele dentro do mercado e o que é o mercado, logicamente. Então, nós vamos ter 5 dimensões, parâmetros com relação a essa ideia de entendimento de mercado. Primeiro, necessidades e desejos e demandas, a oferta de mercado e a oferta ao mercado, com relação aos produtos, serviços e experiências. A terceira, que é o valor da satisfação. E quarto, trocas e relacionamentos e, por fim, mercados, tá bom? Então, esses são os 5 entendimentos básicos com relação ao mercado, para que eu possa entender qual é essa relação entre o marketing e a venda, tá bom? E a venda. E é o grande paradoxo dentro do marketing, né? Com relação ao mercado. Vamos lá. Primeiro, o que é necessidades? Necessidades, coloquei aqui, são os requisitos básicos do ser humano, como, por exemplo, ar, comida, água, roupa, abrigo. Todos os seres humanos eles têm essas necessidades, são as necessidades mais básicas, né? Todo mundo tem uma necessidade. A ideia da necessidade é algo que eu preciso. Eu coloquei aqui na tela, aqui, você deve estar olhando, essa pirâmide, nós chamamos de pirâmide Maslow, tá bom? Que vê essa ideia dos fatores que regem as necessidades e gera toda essa teoria econômica. Por exemplo, necessidades fisiológicas, que são mais básicas, a necessidade de segurança, o que eu preciso, casa, eu preciso de um lugar para dormir, né? Eu tenho necessidades sociais de como eu vou me comportar de estudo, de autoestima, que é como eu vou me sentir bem, e autorrealização. Essas necessidades, quando eu falo necessidades, são as coisas mais básicas possíveis. Então, dentro da questão de mercado, eu vejo essas necessidades como
imprescindíveis. E aí existem empresas que fornecem e fomentam produtos que suprem essas necessidades. E nós chamamos isso de necessidades. Por que no marketing é importante isso? E para você que está estudando sobre comércio é extremamente importante. Porque eu não posso fornecer algo no mercado se eu não tenho uma necessidade, tá bom? Essa é a ideia de necessidade. Se eu preciso, por exemplo, ser professor, eu preciso de uma caneta, uma necessidade. Se eu vou trabalhar, eu preciso de farda, tá bom? Se eu preciso andar, eu preciso de sandálias e sapatos. Então, são necessidades. Então, eu identificar essa necessidade é extremamente importante para poder eu fomentar qualquer tipo de relacionamento entre clientes, tá bom? Agora, desejos. O que é desejo? Quando se torna algo, um produto, um serviço que atrai pela motivação, ela é uma necessidade. Mas o desejo, ela vai exatamente com relação ao desconforto, com relação ao primeiro ponto. Por exemplo, eu tenho necessidade dessa caneta, mas eu tenho desejo de comprar uma caneta que voa. Vou dar um exemplo, né? Não tem essa caneta que voa, mas vou dar um exemplo meio diferente. Aí eu quero uma caneta de tal marca. Então, nesse ponto, eu tenho uma necessidade de ter a caneta, mas eu tenho um desejo de ter uma marca específica. A ideia da motivação, dos desejos, por exemplo, se eu estou com fome e aí eu passo numa certa praça de alimentação e aí eu tenho um desejo de comer um certo hambúrguer de uma certa marca. Então aí há uma relação entre necessidades e desejos. Então o marketing trabalha exatamente sobre isso, sobre além de identificar o desejo e identificar necessidades, ele atrai com relação ao desejo. Então ele está na praça de alimentação, né? Então ele tem a necessidade de comer. Ali tem uma oferta abundante de comida. Aí o marketing trabalha no desejo, ou seja, estimular, motivar para que ele coma um suculento hambúrguer, por exemplo. Então essa é a ideia de desejo, tá bom? Por que é necessário trabalhar esses dois? Porque há uma diferenciação entre desejo e necessidades. Demandas. O que são demandas? Demandas são desejos por produtos específicos sustentados pela capacidade de comprá-los, né? Por exemplo, para muitos querem uma Mercedes, mas poucos têm a capacidade de comprá-lo. As empresas devem mensurar não somente o número de pessoas que desejam o seu produto, mas também a quantas estariam realmente dispostas a comprá-la. Então, por que é necessário calcular de demanda? Porque eu tenho um público-alvo. Então, por exemplo, eu sei que eu vou fabricar tantos carros, tantos Mercedes, mas aqui em São Luís, quanto é que podem comprar uma Mercedes, tá bom? Então, eu não posso produzir demais, então eu tenho que ter uma especificação com a capacidade. Então, além de eu definir necessidade, eu tenho que saber quais são os desejos das pessoas, mas o fato de eu desejar, por exemplo, ter uma Mercedes, isso não quer dizer que eu tenha a capacidade de comprá-la. Então, eu não se torno um público-alvo para o marketing, mas sim as pessoas que estão dispostas e têm capacidade de comprá-la. Quando há uma falta de avaliação de mercado com relação a demandas, você tem uma falta, ou seja, você tem pessoas que querem, mas não têm o produto, ou uma sobra, ou seja, quando você tem muito produto e aí não tem quem compre, e aí há uma desvalorização do produto, ok? Então, dentro do sistema comercial, essa relação de compra e venda, ela tem que ser equalitária, tá bom? Igual. A oferta ao mercado, os produtos e experiências. A oferta ao mercado é a combinação de produtos, serviços, informações e experiências oferecidas ao mercado para satisfazer a necessidade ou desejo. É como nós falamos um pouquinho. Então, além de eu entender isso, agora eu vou ofertar. Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou ofertar isso? Como ele vai chegar? E quais são as experiências com relação ao produto ou serviço? Então, essa ideia da oferta é a ideia de como é que
que eu vou ter essas informações de experiências com relação ao produto. Qual a experiência de você comprar tal produto? Então nós chamamos isso de oferta de mercado. O último dentro desse ponto aí, com relação à oferta, é o valor de satisfação. Os clientes criam expectativas com relação ao valor e satisfação de várias ofertas e compras de acordo com essas experiências e as suas expectativas. Os clientes satisfeitos, eles compram novamente. Concorda comigo? Quando eles compram esse produto, e aí que esse produto está sendo ofertado ao mercado, como ele chega lá, e aí eles gostam daquilo, eles se tornam satisfeitos. E aí o cliente satisfeito, ele não somente eles compram novamente, mas também eles comentam a outras pessoas. Então eles geram a que nós chamamos de marketing de satisfação, tá bom? O valor e satisfação. Poxa, que legal, fui em tal lugar, eu gostei tanto de comer naquele lugar. Aí vamos lá de novo, aí chama mais 2, chama mais 3. É o marketing mais seguro, tá bom? Que nós chamamos de marketing de relacionamento, mas está relacionado ao valor e satisfação do cliente. Já os clientes insatisfeitos, geralmente eles migram para outra concorrência. E além de migrar para a outra concorrência, depreciam um produto para outros. Eu tive uma situação bem interessante com relação a esse valor e satisfação. Eu abasteci meu carro num posto, meu carro gerou vários problemas, problemas depois. E aí, além de eu não abastecer, quando alguém falava assim, você vai abastecer naquele posto, eu falei, não faça isso não. É muito ruim aquele posto. E isso é um valor de satisfação. Um dia eu conheci o dono daquele posto, né? E aí eu falei dessa insatisfação. E aí eu falei, rapaz, como é que todo mundo fala isso? Foi um dono antigo que ele tinha feito isso, e ele tinha mudado tantas coisas já, mas ele tinha isso, um grande problema para ele, porque mesmo sendo um dono antigo, ele tinha o respingo dessas insatisfações dos clientes e gerava, para mudar isso, é terrível. Então, por isso que a qualidade do produto é extremamente importante. E nessa cadeira nós vamos falar um pouquinho sobre essa ideia da qualidade do produto. Agora, as trocas de relacionamento. O que é troca de relacionamento dentro do marketing? O marketing, ele ocorre essa troca, ou seja, quando eu tenho uma necessidade ou um desejo, então se eu tenho essa necessidade e eu tenho um desejo, eu crio uma expectativa. E quando essa expectativa ela é garantida, isso há uma troca. Porque se eu vou em tal lugar e eu compro um produto, eu espero algo daquele produto, ou daquela organização, ou daquele serviço. Se eu não tenho a satisfação, eu me sinto que eu fiz um péssimo negócio. Ou seja, há um desequilíbrio. Quando eu compro algo, eu preciso entender que eu preciso de ter algo de contrapartida. Ou seja, eu tenho algo de troca. Se eu vou numa praça de alimentação e eu quero comer um sanduíche, eu espero que aquele sanduíche seja muito bom. Se aquele sanduíche não for bom, eu me sinto lesado na minha troca. Então, esse relacionamento de troca não houve. Poxa, eu paguei, ou seja, eu estou dando algo, pegando dinheiro e pagando, e algo que eu quero receber é algo de qualidade. Então, esse relacionamento de troca, de interesses, é muito importante dentro do marketing. É um sentido mais amplo, né? O profissional do marketing tenta gerar uma resposta para alguém que foi consumidora do que foi ofertado ao mercado. Agora, o mercado? O mercado é o conjunto de compradores atuais e potenciais de um produto ou serviço. Então, quando eu falo de mercado, eu estou falando, voltando, olha, aqui é o meu público no qual eles podem comprar, tá bom? É necessário definir o mercado? Sim, porque a partir que eu defino o mercado, eu consigo definir qual é o meu público de marketing. Esses compradores compartilham essa determinada necessidade ou desejo para ser satisfeito por meio de relacionamento de troca. Por que o mercado é muito importante e ter essa identificação de mercado?
Porque a partir da identificação do mercado, eu consigo ter uma que nós chamamos de segmentação, ou conseguir estar voltado para um público. Por exemplo, se eu tenho uma loja de roupa infantil, o meu mercado são quem? São pais que têm filhos, tá bom? Então, meu foco ali de mercado é isso, não é idosos, não é jovens, não é moças jovens. Então, perceba, há uma segmentação, uma separação de mercado. Então, o mercado não é simplesmente dizer assim, olha, eu estou vendendo para o mundo. Tem muita gente que tem essa ideia. Dependendo do produto, talvez uma necessidade geral, talvez para todos, mas nem todos também. Por exemplo, se eu tenho um supermercado, que é o meu mercado, é minha área da minha região, no meu bairro, ali é o meu mercado. E além também um certo público também. Então, toda essa ideia de mercado, isso facilita para eu focar qual é o meu marketing. Porque senão eu vou gastar meu latim, gastar a minha propaganda, gastar meu relacionamento para alguém que não é o meu mercado. Agora, quais são os outros conceitos de marketing, tá bom? E aí eu quero focar um pouquinho sobre alguns pontos. Primeiro, quais são os canais de marketing? O que é canais de marketing, professor? Canais de marketing nada mais é do que como é que a organização se conecta, ele chega até o cliente final. Então, todo esse processo de canais é exatamente essa conexão entre a organização e o colaborador, tá bom? Então, toda vez que falar sobre canais de marketing, é exatamente essa conexão, é como é que ele vai se conectar entre ele e a empresa. Nós temos 3 tipos de canais e eu quero que você foque nesses pontos. Primeiro, a comunicação. O que é comunicação? A comunicação vai desde a publicidade, tá bom? Publicitar, comunicar que existe esse produto. Por exemplo, se eu tenho uma necessidade de tal coisa, como é que vai saber? Poxa, eu estou vendendo um sapato super legal. Eu estou vendendo um sapato muito legal. Eu sei que eu estou vendendo e as pessoas que precisam sabem. Então, essa ideia de comunicação é a ideia de todos os passos que vão comunicar esse ponto. A comunicação, então, vai desde a publicitação, publicitar, propaganda, comunicação, como vai chegar ao cliente, tá bom? Detalhe, não somente a ideia da publicitação, mas também a venda também se torna parte importante desse canal. Porque como é que ele vai vender, como é que ele vai pagar, quais são os meios de pagamento, tá certo? Então, essa ideia de comunicação é a ideia da conexão direta da pré-venda, tá bom? Da pré-venda. Perfeito? Da pré-venda. E a venda já é a finalização da primeira etapa desses canais, tá bom? Então, vai lá desde a pré-venda, da publicidade, da pré-venda e chegou ao cliente final. O segundo canal do marketing é a distribuição. O que é distribuição? É como esse produto vai chegar ao cliente. Qual é a maneira que ele vai chegar? Hoje nós estamos vivendo, por exemplo, um auge, um boom dentro do mercado delivery, né? De serviço de casa, né? As pessoas compram algo pela internet dentro do marketing digital, anunciam por alguma forma, anunciam dentro de uma plataforma e assim vai, é a maneira de comunicação, mas a maneira de distribuição também, ela é analisada dentro do marketing, tá bom? Como é que ele vai se distribuir dentro do sistema. Então, como é que vai distribuir, como ele vai chegar, também a conexão que ele tem. E, por exemplo,
dentro de um marketing digital, às vezes é o único contato que ele tem com a empresa é a distribuição, porque a comunicação está toda virtual, né? Então isso é importante. O terceiro ponto é o serviço, tá bom? Como é que ele se sentiu sendo atendido, tá bom? Além da comunicação, além da distribuição, como ele que chegou para mim, como é o serviço, quais são os canais de serviço que ele tem. Se der algum problema, por exemplo, como é que eu vou reclamar, né? Como é que eu vou ter essa ideia? Então, esses canais, como é que ele vai ter? Então, geralmente, por exemplo, tem empresas que trabalham com esses três pontos, a publicidade, a logística, né, distribuição e o SAC, né, serviço de atendimento ao cliente, que exatamente serve para conectar. Então, todos esses três aí estão conectados com relação ao marketing. Outros dois pontos que estão fomentados a conceitos externos. Por exemplo, a cadeia de suprimento. Professor, o que é cadeia de suprimento? A cadeia de suprimento são as pessoas que fazem parte, que não é você literalmente, mas fazem parte do serviço. Por exemplo, eu vendo algo, mas quem distribui é uma terceira empresa, uma segunda empresa, que não sou eu. Então perceba que eu dependo dele. Então nós chamamos de cadeia de suprimento, ele depende. Outra coisa também pode ser externo, por exemplo, eu preciso de um fornecedor para poder fazer minha produção. Aí ele atrasa e aí minha distribuição ela é prejudicada e futuramente eu tenho uma irritação do cliente porque não chegou no prazo, tá bom? E o terceiro é a concorrência. O que é a concorrência? São as empresas que fornecem o mesmo produto para os mesmos públicos, para satisfazer os mesmos desejos e necessidades. Então, com relação à concorrência também eu tenho essa análise. Como é que eu vou fazer para ser melhor que o outro? Porque as pessoas não escolhem tal empresa e escolhem a minha organização. É o meu comércio, tá bom? Então são os conceitos principais com relação ao marketing.